Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar as aulas 23 e 24, advérbios e locuções adverbiais. O que é advérbio? Advérbio é um termo de valor circunstancial, adverbial, que gravita sempre em torno de um verbo. Vejamos um exemplo. Meus cabelos caíram. O que caiu? Meus cabelos. Sujeito. Caíram é um verbo intransitivo, sentido completo. Agora, olha bem. Meus cabelos caíram rapidamente. Depois do verbo caíram, eu coloquei uma circunstância modal, né? Indicando a maneira como meus cabelos caíram. Então, meus cabelos caíram rapidamente. Caíram como? Rapidamente. Adjunto adverbial de modo. Então, a palavra rapidamente, ela ampliou o sentido do verbo. Então, o adjunto adverbial, ele tem essa função de ampliar o sentido do verbo. Ele é um termo ligado exclusivamente ao verbo. Bom, em língua portuguesa, segundo a nomenclatura da gramática brasileira, a NGB, nós temos muitos advérbios, né? Morfologicamente, sintaticamente, adjuntos adverbiais. Mas convém lembrar aqui alguns dos mais importantes, né? Nós vamos ter o adjunto adverbial de acréscimo, de afirmação, de assunto, de causa, de companhia, de concessão, de conformidade, de dúvida, de finalidade, de lugar, de meio, de modo, de negação, de tempo, de intensidade e outros mais. Cada um desses tipos de adjunto adverbiais indicam uma determinada circunstância. Como eu lhes disse, há outros, mas sempre nós lidamos com uma gama de adjuntos adverbiais muito mais usuais, né? É complexa a questão. No entanto, cabe-nos nesse momento enfatizar os mais usuais, né? Então vamos elucidar alguns exemplos aqui no quadro. Por exemplo, acréscimo indica adição. Eu gostaria de reportar que dos adjuntos adverbiais, dessas circunstâncias, entre tantas, né, pelo menos 9 circunstâncias tornar-se-ão orações subordinadas adverbiais depois. Então vamos elucidar aqui alguns exemplos. Por exemplo, além de português, ele fala inglês. Eu tenho uma oração invertida, mas se observar aqui o termo além de português, essa expressão, estou adicionando algo. Então essa expressão além de português, aqui eu tenho um adjunto adverbial de acréscimo. Então, a expressão além de me indica somatória, dá-se o nome, né, a essa locução, a esse adjunto adverbial de acréscimo. Aí embaixo, Teresa era de fato muito bonita. Eu posso trocar aqui de fato por certamente, né? Então, de fato está entre vírgulas. Eu estou afirmando a beleza dela. Então, esse de fato, sintaticamente, é adjunto adverbial de afirmação. Falei sobre futebol, né? Falei. Quem fala, fala. Falei sobre futebol ontem. Sobre que assunto? Então, sobre futebol,
né? Eu tenho aqui um adjunto adverbial de assunto. Eu tenho ontem como adjunto adverbial de tempo. Então, observe, né? Jussara come de raiva. Ela come, é um fato. Agora, a raiva gera essa comilança. Então, aqui de raiva é a causa. Por que ela come tanto? Por que ela come? De raiva, né? Então, adjunto adverbial de causa. Viemos com Clarice. Com Clarice nos dá a ideia de companhia. Então, com Clarice é um adjunto adverbial de companhia. Companhia. Apesar do temporal, chegamos bem. Olha, ainda que, embora, apesar de que, né? São lá em períodos compostos, nós vamos ver as orações subordinadas adverbiais concessivas. Como eu tenho um período simples, que eu só tenho um verbo, então apesar do temporal, ainda que haja aqui uma contradição, uma contraposição, mas alguma coisa aconteceu, houve uma concessão, né? Houve uma oposição polida. Então, eu tenho apesar do temporal como adjunto adverbial de concessão. E adjunto adverbial de concessão. Em períodos compostos, né, vai se tornar oração subordinada adverbial concessiva. Bem, adjunta adverbial de modo. Chegamos como? Bem. Então aqui é modo. Aí embaixo. Ele tocou conforme a partitura, de acordo a partitura, em conformidade com a partitura. Ele seguiu a partitura. Então, conforme a partitura é adjunto adverbial de conformidade. É algo muito complexo. Os adjuntos adverbiais ou os advérbios, eles têm uma função de ampliação do sentido verbal. Eu posso subtraí-los, né, e ficar com o sentido restrito propriamente dito ao verbo, ou fazer essa expansão de sentidos, acrescentando os adjuntos, os advérbios na oração, dando mais circunstâncias ao enredo ali colocado, né? Talvez chova mais. Eu tenho dois adjuntos adverbiais. O talvez, né, que é um adjunto adverbial de dúvida. Estou em dúvida, talvez chova. Mais. E mais como intensidade. Nós precisamos dos adjuntos adverbiais. Eles são importantes. Eles são termos ligados ao verbo, mas são termos que nós acrescentamos dando uma expansão ao sentido que o verbo tem. Lembrar bem disso. Sairemos a passeio domingo. Eu tenho dois adjuntos adverbiais. Nós sairemos com uma finalidade. Quando? Então eu tenho dois aqui. A passeio, adjunto adverbial de finalidade. Para que nós sairemos domingo? Para que finalidade? Para quê? A passeio, passear. Então, domingo,
Adjunto adverbial de tempo. Muito usado. O réu postou-se ante o júri. Postou-se, ficou em algum lugar. Ante o júri, em frente do júri. Então, ante o júri, adjunto adverbial de lugar. Chegou de avião. Né? O adjunto adverbial que eu tenho aqui é de avião. É o meio que o trouxe. É o meio pelo qual ele chegou. Então eu tenho de avião, adjunto adverbial de meio. Mais um. Trabalhamos à toa, em vão. Esse à toa, trabalhamos como? À toa, em vão, perdemos o tempo, né? Então, adjunto adverbial de modo. E outros mais. Meu quadro acabou, né? Os adjuntos aqui, eles não são aqueles adjuntos adverbiais comuns, como não, de negação, sim, de afirmação, né? Ontem, de tempo, ali, de lugar. Procurei colocar algumas expressões, né? E fazer com que você possa entender que estas palavras grifadas, elas têm uma finalidade circunstancial que alteram o sentido do verbo da frase a que se refere, né? Nós temos intensidade, nós usamos muito, muito, mais, pouco, menos, isso é intensidade, bastante, né? De tempo nós usamos muito em língua portuguesa, nós precisamos das marcações, tanto em forma de uma palavra quanto em forma de uma locução. Então, eu tenho várias frases aqui, 12 frases, elucidando alguns adjuntos adverbiais. Eu gostaria que todos ficassem atentos quanto à finalidade, à função sintática do adjunto adverbial. A função sintática é de ampliar o sentido do verbo, da frase, a que ele esteja se referindo. Se eu subtraí-lo, o verbo continua com um sentido. Se eu adicionar, eu já disse, adicionar, eu amplio as informações. Então, a finalidade do adjunto adverbial é de ampliar o sentido do verbo. A função sintática, né, que ele exercerá será concernente a esse emaranhado aqui de tópicos, de tipos, de advérbios que eu já lhes falei, né? E outros mais, aqui alguns dos mais importantes. Bom, paralelo a isso, nós vamos ter, não é um assunto complicado, mas carece um pouquinho de atenção. Nós vamos ter as locuções adverbiais. Bom, as locuções adverbiais é um conjunto de duas ou mais palavras com valor de advérbio. Eu fui escrevendo algumas que eu considero muito importantes. Existem muitas locuções adverbiais, né? Mas algumas carecem nos reportar de uma forma diferente. Notem que eu coloquei muito com as. Quando nós tivermos locuções adverbiais, né, nós vamos usar o acento grave em grande parte. Aqui eu vou ter as claras, tá? Então nós vamos usar o acento grave. Porque se eu não usar o acento grave, né, se eu tirar o acento grave, indicador da crase, dependendo a posição em que se encontra, alguns poderão ser apenas sujeito de uma oração. E sendo locuções, vão estar sempre expressando circunstâncias adverbiais. Então, ou poderão vir entre vírgulas, no início da oração, no final da oração, no meio da frase, né? São as claras, às vezes, as cegas, as pressas,
às escâncaras, às escondidas, à vista. Notem que essas têm o acento indicador da crase, acento grave. Aqui, a pé, pé é masculino, então não vou pôr acento grave. Ele veio a pé, né? Pagamento a prazo, jamais. A prazo é masculino, não recebe o acento grave. Vista é feminino, recebe. A domicílio e em domicílio, as duas são corretas. Mas a domicílio é usado com verbos dinâmicos, que mostram uma ação sendo executada. Tá? Há verbos que expressam dinamicidade. Em domicílios, com verbos estáticos. Né? Eu tenho a esmo e ao vivo. Ó. Programa ao vivo, isso é uma locução adverbial. De propósito, muito usado em português. Agora, essa locução de escrituração errada. Ou gruda-se ou se escreve com 2 R's, que é um absurdo. De repente. Separado, é uma locução adverbial. Eu posso trocar de repente por repentinamente. De súbito, subitamente. De vez em quando, né? Por hora, são algumas das principais locuções adverbiais em português. Vamos lembrar novamente. Locução adverbial é quando eu tenho 2 ou mais palavras com valor de advérbio. O advérbio indica a circunstância do verbo. Ele amplia essa circunstância, essa ocorrência, essa significação. Né? Naqueles nomes, naqueles sentidos que nós já lemos anterior. Né? Fiquem de olho em algumas expressões. Eu posso falar do avesso ou pelo avesso. Não com o avesso. Né? Na melhor das intenções e não com a melhor das intenções. Sempre será na melhor das intenções. Ele fez isto na melhor das intenções. E nunca ele fez isto com a melhor das intenções. A expressão é na melhor das intenções. Ele usou a camisa do avesso ou pelo avesso. Ele disse isto, né? Alto e bom som. É a expressão, gente. E não ele disse isso em alto e bom som. Eu não vou pôr em aqui. Tá? Isso já é uma locução. Ela é assim. Alto e bom som. Essa também. Os brasileiros, grosso modo, elegem seus candidatos sem pensar. Ele disse grosso modo. E não, os brasileiros, a grosso modo. Não preciso colocar esse A. A expressão vem grosso modo, entre vírgulas, né? Já vai me dizer a circunstância. Não é necessário uma outra, né, preposição. Tudo bem? Bom, então, nós temos as locuções adverbiais com a finalidade dos adjuntos adverbiais. Indicar uma circunstância ou uma ampliação verbal. A aula sobre adjunto adverbial, né? Os advérbios e as locuções é uma aula simples de retomada de conteúdo, mas que tem a sua importância. Lembremos-nos de que eu posso omitir o adjunto adverbial. Eu terei um texto coeso com uma significação. No entanto, se eu colocar adjuntos adverbiais, eu vou ter também um texto coeso com mais informações, ou seja, com maior amplitude, com mais ampliação de sentidos. Vai depender muito do escriba, vai depender muito de quem estiver produzindo o texto. Né? Qual o propósito dele, com que finalidade. Se eu vou escrever um romance policial, carece-me acrescentar de início
um ou outro advérbios. Por quê? Para criar uma expectação em quem estiver lendo o meu livro, o meu romance, por exemplo. Porque se eu já colocar todos os advérbios elucidando toda uma situação, a minha narrativa foi para o beleléu. Não haverá um clímax, não haverá curiosidade, não haverá um desafio de leitura. Então eu acrescento à medida que eu vá distribuindo os elementos durante esse processo narrativo. Vai depender do gênero textual. Eu quero dizer que o adjunto adverbial, o advérbio, a locução adverbial, eles todos exercem a função de ampliação do significado do verbo. Tudo bem? Espero que todos tenham entendido, né? Desejo a todos um bom dia e até a próxima aula. Um abraço.